O que mais machuca nem é a espera. É perceber que talvez o próprio Deus pode estar segurando aquilo que você tanto pede. Não por castigo, não por falta de amor, mas por uma proteção silenciosa que, na maioria das vezes, a gente só entende depois que o tempo passa. Enquanto os olhos enxergam apenas a ausência da bênção, o céu está num movimento invisível, preservando você de um futuro que ainda não saberia carregar. É desconcertante olhar para a vida e ver oportunidades escorrendo pelos dedos. O emprego que não chega, a porta que parece trancada com cadeado, o sonho que fica sempre 2 passos à frente, como se algo maior estivesse bloqueando o caminho. E o mais curioso de tudo é que por dentro você sente que é capaz, você acredita que está pronto. Mas o que ninguém conta é que maturidade de verdade não se mede pela sua vontade de ter, mas pela sua capacidade de sustentar o que pede. Por trás de cada espera longa demais existe um cuidado extremo. Um zelo que, na maioria das vezes, a gente confunde com abandono. Porque é mais fácil pensar que Deus esqueceu do que aceitar que Ele está te blindando de um colapso emocional, financeiro ou espiritual que poderia te engolir inteiro se a bênção viesse antes da hora. E o mais duro de aceitar é que a nossa ansiedade grita. Ela convence, ela constrói um discurso interno onde tudo parece injusto. Enquanto outros prosperam, você fica preso num ciclo de tentativas frustradas, olhando para o céu com aquela pergunta: por que comigo demora tanto? Só que o que os olhos não veem é que Deus nunca trabalha no calendário humano. O relógio dele tem outra lógica, outro ritmo. E antes de mudar as circunstâncias, ele mexe em quem você é. O que você pede com pressa, Deus entrega com propósito. Porque Ele não está preocupado em realizar o seu desejo de forma imediata. Está focado em construir o tipo de pessoa que consegue atravessar as próximas fases da vida sem desmoronar. A gente não gosta de ouvir isso, mas a bênção fora de tempo vira armadilha. E por trás de muitos nãos temporários, existe um sim preparado para uma versão sua que ainda está sendo construída. Tem horas em que o céu silencia de um jeito que parece ausência. Mas é no silêncio que ele trabalha mais fundo. Ele toca em áreas que você nem sabia que precisavam de ajuste. Orgulho escondido, impaciência disfarçada, dependências emocionais que te fariam tropeçar. Tudo vai sendo moldado com uma precisão que a gente só entende quando olha para trás e agradece por não ter recebido na hora que pediu. O Salmo diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmos, capítulo 37, versículo 5. Essa não é uma frase bonita para colocar em um quadro na parede. É um convite à confiança real. Um chamado para soltar o controle e parar de medir o amor de Deus pela velocidade da resposta. Aquela etapa onde você está entre o pedido e o cumprimento da promessa, onde o chão parece escorregadio e o futuro um borrão. Mas o que poucos percebem é que justamente nesses dias, quando tudo parece parado, Deus está se movendo dentro de você. É nessa camada invisível que as raízes da maturidade vão se aprofundando. Sem alarde, sem plateia, só você e Ele. Enquanto você só vê a ausência, o céu está num movimento silencioso, te blindando de um futuro que poderia te destruir se viesse agora. Aproveito e peço só um segundinho da sua atenção e te convido a se juntar à comunidade se inscrevendo no canal e deixando um like. É muito significante para nós. O que ninguém tem coragem de admitir é que nem toda bênção fora de hora é realmente uma bênção. Há orações que carregam mais ansiedade do que fé, mais ego do que propósito. A gente olha para o que quer e imagina que ter aquilo nas mãos vai resolver todos os vazios. Mas a verdade é que Deus enxerga o que vem depois.
Ele sabe o peso que está por trás de cada bênção. O problema nunca é o sonho. O problema é o quanto você suporta carregar o que pede. Uma promoção pode parecer só um aumento de salário, mas o que vem junto é um pacote invisível de cobranças, pressões e responsabilidades. Um relacionamento pode parecer só um abraço em noites de solidão, mas envolve caráter, paciência, renúncia. Uma oportunidade financeira pode parecer o fim das preocupações, mas traz junto a prova da integridade, da disciplina e da capacidade de não deixar o coração se perder no meio do excesso. O que mais dói é perceber que às vezes o céu freia justamente aquilo que você pediu com tanta intensidade. Não porque Deus não queira te ver feliz, mas porque Ele sabe que um presente entregue fora de hora vira um risco de destruição. Como uma planta regada demais, que apodrece antes de florescer. Como uma criança que segura uma faca afiada, sem saber o perigo que aquilo representa. É nessa hora que o orgulho grita. A mente constrói desculpas. Você começa a olhar para os lados e achar que todo mundo está recebendo enquanto você fica para trás. Mas não é bem assim que funciona. Muita gente vive as bênçãos antes do tempo e depois passam a vida tentando consertar o estrago que fizeram com ela. Quantos casamentos que começaram como resposta de oração e terminaram em frustração porque os dois entraram na relação emocionalmente quebrados? Quantos negócios que pareciam portas abertas e viraram endividamento porque a base emocional de quem liderava era frágil? Quantas amizades, oportunidades e conquistas que pareciam tão promissoras, mas desabaram porque chegaram antes da maturidade? A Bíblia diz: o homem que tem pressa em enriquecer não ficará sem castigo. Provérbios capítulo 28, versículo 20. Esse versículo não fala só de dinheiro, fala de tudo aquilo que a gente tenta acelerar por conta própria. Fala das vezes em que a pressa vira inimiga da prudência. Fala dos momentos em que a gente força uma porta que Deus ainda está mantendo fechada por amor. Por trás da espera, existe uma engenharia divina que está te protegendo de se machucar. Deus não é um destruidor de sonhos. Ele é um pai que conhece a estrutura do filho. Antes de entregar qualquer coisa nas suas mãos, ele verifica se o chão onde você pisa é firme o bastante para sustentar o que está pedindo. O que o coração chama de demora, o céu chama de preparação. E é nesse ponto que muitos desistem, porque preferem o atalho em vez da construção. Mas um futuro sólido nunca nasce da pressa. Ele nasce da sabedoria de esperar o tempo certo, mesmo quando tudo dentro de você grita por respostas imediatas. Mas é exatamente aqui, onde o desespero tenta falar mais alto, que Deus começa o trabalho mais profundo em quem você está se tornando. O olhar humano calcula o quanto falta para a bênção chegar, mas o céu mede o quanto você já mudou desde que começou a esperar. É nesse intervalo invisível que o caráter vai sendo moldado de forma silenciosa. As situações que provocam desconforto não aparecem por acaso. Cada decepção, cada porta fechada, cada resposta adiada, tudo faz parte de um treinamento que vai muito além do que a gente consegue enxergar. Deus está ajustando os detalhes que ninguém vê, aqueles pontos cegos que, se não forem tratados agora, vão sabotar o que você tanto espera lá na frente. A transformação que Ele faz é de dentro para fora. A paciência que hoje você sente que não tem está sendo gerada no meio das demoras. A maturidade emocional que parece tão distante está nascendo entre os nãos que a vida te deu. O senso de responsabilidade, a humildade para reconhecer os próprios limites, a capacidade de tomar decisões com sabedoria.
Tudo vai sendo construído no silêncio do processo. O que a gente chama de atraso, Deus chama de lapidação. E por mais desconfortável que seja admitir, muitos pedidos ainda não foram atendidos, porque o coração continua carregando pesos que não combinam com o próximo nível. Raiva acumulada, orgulho disfarçado de autoconfiança, falta de domínio sobre as próprias emoções. Tudo isso precisa ser trabalhado antes que as coisas aconteçam. O texto de Hebreus traz uma chave importante. Ora, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Hebreus capítulo 12, versículo 11. Essa não é uma sentença de sofrimento eterno. É uma promessa de que tudo o que hoje dói, amanhã vai se transformar em maturidade. Muitas vezes a mente tenta negociar com Deus. Fazemos promessas, oferecemos esforços extras, mudamos rotinas, tudo com a expectativa de apressar o cumprimento do que pedimos. Só que o céu não trabalha por chantagem emocional. Ele trabalha por transformação real. Não é o volume de orações, nem a quantidade de boas ações que muda o tempo das coisas, mas o quanto o seu interior já reflete a pessoa que está pronta para receber o que tanto espera. O problema é que o ser humano tem uma mania meio que automática de querer pular etapas. Ignora os sinais, força situações, tenta resolver com as próprias mãos aquilo que só o tempo e o amadurecimento conseguem organizar. Só que enquanto você tenta abrir portas pela força, Deus fecha com cuidado. Não por castigo, mas por proteção. E esse cuidado, apesar de parecer um atraso, é a maior expressão de amor que você poderia receber agora. Porque quando o momento certo chegar, não será preciso empurrar portas, nem fazer força para manter o que for entregue. As coisas vão fluir com a leveza de quem foi preparado na medida certa. Pedir é fácil. Sonhar com novos começos, com portas abertas, com realizações que mudam a vida, tudo isso faz parte da esperança natural de quem deseja viver dias melhores. Muita gente não reflete sobre o peso que vem junto com cada resposta que o céu libera. O que a gente chama de bênção, Deus chama de responsabilidade. Por trás de cada avanço, existe uma nova camada de exigência emocional, espiritual e até prática. Aquilo que hoje é motivo de oração, amanhã vai exigir equilíbrio. Vai pedir decisões maduras. Vai testar o quanto você consegue manter os pés no chão quando a vida finalmente começar a te dar o que você pediu. O desejo de receber algo grande é legítimo, mas quando a gente não entende a dimensão real daquilo, a tendência é se perder no meio do processo. Pessoas que recebem oportunidades antes de desenvolver a capacidade de lidar com elas acabam afundando no próprio excesso. O que era para ser motivo de celebração vira peso. O que era sonho vira dor de cabeça. A Bíblia deixa isso claro em Lucas, capítulo 12, versículo 48. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, mais ainda será pedido. Não é uma ameaça, é um alerta de amor. Deus não entrega qualquer coisa nas mãos de quem ainda está preso a pensamentos pequenos, atitudes impulsivas e emoções descontroladas. A bênção que você pede hoje pode te colocar em um lugar onde a sua palavra vai ter mais peso, sua influência vai ser maior e suas decisões vão impactar mais gente do que nunca. Só que para suportar esse novo ambiente, o interior precisa estar estruturado. Não adianta chegar no lugar certo com o emocional de quem ainda vive fugindo das próprias responsabilidades. É fácil desejar um relacionamento saudável, mas será que o coração já aprendeu a ceder, a ouvir, a construir junto? É legítimo sonhar com estabilidade financeira, mas será que a mente já aprendeu a dizer não para tentações que podem colocar tudo a perder?
O que muita gente chama de espera, Deus chama de preparo. A mente humana foca na chegada. Deus se preocupa com a sustentação. Enquanto você conta os dias, o céu está contando as lições que você ainda precisa aprender para não transformar o que era para ser bênção numa fonte de conflitos e arrependimentos. O que mais machuca é saber que muita gente desiste nessa fase, não por falta de capacidade, mas por falta de entendimento. Quando o foco fica só na conquista, o processo vira castigo. Mas quando o olhar muda e você começa a entender que cada dia é uma construção, o peso da espera diminui. E talvez a verdade mais dura de todas seja entender que a demora de Deus é, na verdade, uma das maiores provas de amor que você já recebeu. Por trás de cada demora, Deus deixa um rastro invisível de cuidado. Enquanto o coração lateja querendo respostas imediatas, Ele trabalha com a precisão de quem sabe que nem todo presente traz alegria se for entregue na hora errada. A gente olha para o relógio, conta os meses, compara com a vida dos outros e tudo isso só faz crescer a impressão de que a espera é uma punição. Quando, na maioria das vezes, é exatamente o contrário. Deus não atrasa, Ele preserva. Aquilo que parece um atraso injusto é, na verdade, a mão de um pai segurando com firmeza o que você tanto pede. Não por falta de amor, mas por zelo com o seu futuro. O silêncio do céu pode até machucar, mas a ausência de respostas imediatas é o jeito de Deus dizer que você ainda está sendo blindado de dores que só Ele consegue prever. A comparação com a vida dos outros é um veneno sutil. O olhar começa a pesar cada bênção que aparece na timeline de alguém, cada conquista que chega para pessoas ao redor, e o sentimento de abandono vai crescendo em silêncio. Mas a verdade é que cada história tem um tempo, e cada tempo tem um propósito específico. O que chega rápido demais para uns pode ser exatamente o que eles vão lamentar mais tarde. A Bíblia é direta quando diz em Lamentações, capítulo 3, versículo 25, Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Essa não é uma frase de consolo barato, é uma afirmação de quem conhece a essência de um Deus que nunca atrasa e também nunca antecipa. O coração humano tem dificuldade de entender que uma espera pode ser sinal de proteção. Quando Deus adia, é porque ainda há ajustes invisíveis acontecendo. Pode ser uma amizade que ainda precisa ser filtrada antes de você alcançar a nova fase. Pode ser um hábito que ainda não foi vencido, uma mentalidade que precisa ser ajustada, ou simplesmente um tempo de cura interior que, se ignorado, pode te fazer quebrar no meio do caminho. Enquanto a mente faz contas e cria cenários, Deus trabalha em detalhes que os olhos não conseguem alcançar. As portas certas só se abrem quando o interior está pronto para entrar por elas, sem carregar velhos comportamentos. Porque o céu não entrega bênçãos para alimentar ansiedade. Ele entrega para sustentar propósito. O que dói de verdade não é só a espera. É a falta de entendimento sobre o porquê dela. Quando o coração começa a enxergar o cuidado escondido por trás da demora, a ansiedade vai perdendo força. Não porque o desejo diminuiu, mas porque a confiança aumenta. Saber que Deus está por trás do tempo de espera muda o peso dos dias. E essa demora, que hoje parece um castigo, amanhã vai ser o motivo pelo qual você vai agradecer de olhos cheios d'água por não ter recebido antes da hora. Olhar para tudo o que já foi vivido até aqui e perceber que cada aparente atraso foi, na verdade, uma camada de proteção. É como enxergar o cuidado de Deus por um ângulo que antes parecia impossível. A dor da espera ainda pode estar aí, latejando em algum canto do peito.
Mas o entendimento começa a abrir espaço dentro de você. Não é rejeição, não é descaso, é zelo, é amor em estado puro, mesmo quando o coração não entende de imediato. Cada lágrima que caiu durante as noites de incerteza, cada suspiro de cansaço, cada oração feita entre o medo e a esperança, tudo foi ouvido, nenhuma palavra foi ignorada, nenhum pedido ficou esquecido. Deus não desperdiça processo. Não existe sofrimento inútil quando Ele está no comando. Se você sente que essa mensagem falou diretamente com você, eu quero te convidar, de maneira muito íntima, a se juntar a mim agora em oração, não como um ritual, não como um gesto automático, mas como um momento de entrega real, um instante só seu e dele, onde a ansiedade dá lugar à confiança e o medo cede espaço para a fé. Vamos juntos abrir o coração e deixar que Ele continue cuidando de cada detalhe do seu tempo de espera. Senhor, hoje eu quero abrir meu coração diante de Ti sem máscaras, sem frases ensaiadas, sem tentar esconder as inquietações que têm tomado conta da minha mente. Eu sei que os Teus planos são maiores do que os meus, mas confesso que, em alguns momentos, é difícil entender o motivo de tanta espera. As respostas que não chegam, os caminhos que parecem sempre adiados, as portas que eu achei que já estariam abertas, tudo isso tem gerado um peso que só o Senhor conhece por completo. Mas mesmo com todas essas dúvidas, eu escolho confiar. Eu escolho acreditar que o Teu silêncio não é ausência, é cuidado. Que o tempo que o Senhor está levando para mover as coisas ao meu redor é o mesmo tempo que está usando para trabalhar dentro de mim. Eu sei que enquanto minha ansiedade tenta correr, o Teu amor permanece paciente, ajustando o que precisa ser ajustado, moldando o que precisa ser moldado. Por isso eu te peço, não apenas aquilo que tenho pedido nas minhas orações mais sinceras, mas também o preparo necessário para que, quando a Tua resposta chegar, eu esteja pronto. Pronto para receber sem medo. Pronto para administrar com sabedoria. Pronto para viver o que o Senhor tem planejado, sem colocar tudo a perder por falta de maturidade ou visão. Cuida das áreas da minha vida que ainda precisam de transformação. Trabalha no meu caráter. Acalma os gritos da minha alma que insistem em querer tudo para ontem. Me ensina a descansar em Ti de verdade, não apenas nas palavras, mas nas atitudes, nas escolhas e nos pensamentos. Renova minhas forças para continuar esperando com esperança. Que eu não me perca nas comparações, que eu não desanime olhando para os avanços dos outros. Que eu não permita que a ansiedade roube a paz que o Senhor tem reservado para mim. Eu aceito o Teu tempo, eu confio na Tua maneira de fazer todas as coisas. E mesmo que eu não veja agora os detalhes do que o Senhor está construindo, eu Te agradeço antecipadamente por tudo o que já está sendo preparado. Que a minha fé seja maior que a minha pressa. Que o meu amor por Ti seja mais forte que a minha vontade de controlar tudo. Eu entrego os meus caminhos nas Tuas mãos e espero com confiança o dia em que o Senhor vai dizer: agora é o momento. Até lá, me sustenta, me fortalece e me ensina a viver cada etapa com gratidão. Amém. Se essa mensagem fez sentido para você, respira fundo e guarda uma coisa no coração. Deus não te esqueceu. Nada está parado no céu. Essa espera que hoje parece longa, um dia vai ser o motivo de um testemunho que você vai contar com os olhos brilhando. E quando esse dia chegar, vai fazer sentido cada lágrima, cada silêncio e cada resposta adiada. Se puder, compartilha comigo nos comentários uma frase de fé que vai ser como um lembrete pessoal. Pode ser simplesmente a frase: eu escolho confiar no tempo de Deus. Não precisa explicar nada. Só deixa essa frase registrada como um sinal de fé, como um passo de coragem em meio a tudo o que você está vivendo.
E se quiser continuar recebendo conteúdos que fortalecem a sua fé e trazem direção para a alma, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E se tem alguém que você sabe que precisa ouvir isso hoje, compartilha. Uma palavra pode ser o que essa pessoa está pedindo em oração há tanto tempo. Fica com Deus e até a próxima.